Tem gente no OnlyFans, conhecido nosso, conhecido da dupla Grenal. É a informação tem do dia. gente no OnlyFans. Olha, eu quero É a informação do dia. Mas a gente não vai debater isso. Não, mas eu quero dizer o seguinte, pelo que eu sei, tá dando muito dinheiro. Viu? Tá dando? O Ribeiro Neto no OnlyFans, será? Tá, eu Fazer já uma passei campanha? da idade, né? Já passei da idade, mas enfim. O que é o OnlyFans, Pedro Espinosa, para nossa audiência que está em casa e não faz É, o ideia? seu De uma João- maneira didática que o senhor seu não... João e a dona Maria- Dentro do... Ó, meio-dia, professor entrando na casa das pessoas, tá? O que é o OnlyFans? Professor, por favor. OnlyFans é aquele conteúdinho pago, aquele conteúdinho proibitivo, que só pagando pra ver lá no Instagram. Eu vou resumir. Aquela janelinha maldita, Não. Deep Webzinha. Mas complicou mais ainda o Isso, professor. Nós vamos falar em Deep Web, na TV aberta, Alexandre Isso. Ernest. Eu vou resumir para vocês, tá? O Grupo Bandeirantes. Quem usa Vigra Plus, entendeu? E quem recebe Vigra Plus, tá tudo no OnlyFans para dizer que tá tudo bem, que são melhores do que os outros. Parabéns, parabéns. Carlinha, tu viu o talento, né? Bruno Soares, que é quem trabalha com informação aqui nessa bancada, né? Vocês aqui é tudo folclore. Quem é que tá no OnlyFans? Douglas Costa. Douglas Costa. Douglas Por quê? Costa. De repente quer mostrar algo, quer ganhar um dinheiro a mais, imagino que seja isso. Eu acho que ele quer se exibir. Talvez. Por isso que eu comecei dizendo se mostrar mais. E outra Mostrar coisa, algo. só tem o seguinte, né? O cara tem que ter alguma coisa para mostrar, né? É que lá na Austrália é legal, né? O cara pode usar no OnlyFans, por exemplo, conteúdos com cangurus, com Qual é o time que ele tá? O Sydney FC. Sydney FC. Muito bem. Douglas Costa é o assunto desta... Viu o que acontece, Alexandre Ernst, quando não tem dupla Grenal? Mas eu Tu posso viu o que acontece? Eu posso fazer A gente discute o OnlyFans no Mas programa. eu posso fazer uma vírgula que eu acho que cabe, né? Vocês têm certeza que não é fake? A informação? Eu vi no... Não, mas tá acreditado a um veículo de Melbourne, se eu não me engano. Olha. Tá acreditado. Mas sendo fake ou não, estamos aqui debatendo Já o que OnlyFans já do Douglas falamos, Costa, né? Já foi tudo pro ar, né? Sendo ou não, mas eu vi acreditado. Não, tá ali. lá, tá lá. Então pode pegar o nome do veículo aí depois, Bruno, por gentileza, mas foi acreditado. Vamos lá. Vamos dar problema para eles. Dito isso, vamos abrir o programa com a nossa enquete tradicional e hoje o assunto na enquete é para você, torcedor do Internacional, muito bem representado aqui nessa bancada por Alexandre Ernest. Torcedor colorado, você acredita na recuperação de Ener Valencia, sim ou não? Logo, né? Sério? Quando a gente fala em acreditar na recuperação, estamos partindo do princípio que Ener Valencia atravessa um mau momento no Internacional. Então você acredita na recuperação do Valencia, sim ou não? Sim. Em seguida a gente vai debater. Em seguida a gente vai debater sobre isso. Vamos lá. Vamos para a nossa central. Nicole Ovic conosco hoje para falar de Renato Portaluppi, viu, Ribeiro Neto? Assunto novo aqui no programa. Renato tá Portaluppi. brincando. Isso, Renato. Há pouco tempo o assunto do Renato era: Renato tem que ir embora, Renato tem que ficar, mandem o Renato embora agora. Agora é o seguinte: a pauta é: Renato, deve ou não deve ficar para 2025? Quantos clubes estão interessados em Renato Portaluppi? Cruzeiro? Corinthians? Para onde vai o Renato? O Renato fica em mas 2025? eu tenho uma pergunta que nunca foi feita. Diga. O que quer Renato? O que quer Renato? O que quer Alberto Guerra? Aí é O que que está. quer Alberto Sabe Guerra? que essa é a principal pergunta. Boa. Né? Eu tenho a resposta. Em seguida. Vamos lá, infelizmente. vamos lá. Nicole Ovic, boa tarde, Nick. Boa tarde, Felipe Gamba. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Donos da Bola. Exatamente, né? Para onde vai Renato Portaluppi? Segue no Grêmio. Ontem nós trouxemos aqui a informação de que o Cruzeiro gostaria de contar com um técnico de maior estofo para o ano que vem, né? E esse nome seria o de Renato Portaluppi. Mas segundo a informação do nosso colega do Band Esportes, Jorge Nicola, na verdade ele foi oferecido ao Cruzeiro em torno de mais ou menos um mês atrás. Portanto, não teria sido o clube que teria ido atrás do técnico Renato Portaluppi, sim, ele sido oferecido ao Clube Mineiro. E a gente relembra agora também que o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, falou recentemente à Rádio Itatiaia sobre o Fernando Seabra, atual técnico do Cruzeiro, que tem vínculo até o final do ano que vem. A gente vê agora na tela a fala dele. Ele disse: a gente entende neste momento que o Fernando Seabra vem fazendo o seu trabalho e correspondendo. No Brasil, a gente tem umas coisas, né? Perdeu na Bomboneira, empatou um clássico, não serve, é jovem. Tem que trocar tudo. Não vamos fazer assim. Se um dia a gente trocar ou o Seabra sair por uma proposta melhor ou o Cruzeiro fizer uma opção por um outro projeto, será por vários fatores. É claro que em qualquer momento, se a diretoria entender por vários fatores que tem que ter uma mudança, isso vai acontecer, disse o Alexandre Matos, não confirmando a permanência, apesar do elogio ao Fernando Seabra.
Muito bem, é a gestão também, né? Cruzeiro está em meio campeonato, né? Preserva o treinador que está lá. A pergunta que não quer calar. Alberto Guerra, presidente do Grêmio, quer Renato para 2025? Alberto Guerra quer Renato para 2025. O Grêmio entende que é o primeiro, momentaneamente, primeiro e único nome a ser tratado, a ser trabalhado para 2025. Renato Portaluppi. O Grêmio quer a permanência do Renato, o presidente Alberto Guerra quer a permanência do Renato. Tá? É claro que as especulações se aproximando agora do final do ano e final de contrato de algumas personalidades do futebol, elas aumentam. Tá? O que eu sei é que Renato, enquanto estiver no Grêmio, debruçado nas cores azul, preta e branca, não pensa sequer em qualquer outra possibilidade, a não ser o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Até porque o Renato, profissional que é, sabe que o trabalho no Grêmio, no Campeonato Brasileiro, está longe de estar concluído. Então, o Grêmio tem um enorme desafio que é importante. ao menos permanecer na primeira divisão. Mas a informação, pode repetir por gentileza, Alberto Guerra quer Renato para 2025. Guerra quer a informação que eu Renato tenho é que a direção quer, mas depende. Quer, mas depende do que vai acontecer até o final do ano. No seguinte sentido, quer que tudo dê certo até o final do ano para que possa querer junto com a torcida. Peraí, posso interpretar o dar certo? Dar certo é não brigar para não cair até o final do ano. Dar certo, permanecer na primeira divisão. É que assim, ó, se o Renato chegar na última rodada, brigando para não cair, última rodada, Grêmio e Corinthians, se o Grêmio perder pro Corinthians na Arena, o Grêmio tá rebaixado, fica insustentável. Então assim, o que o Pedro tá dizendo tá correto. O Guerra quer. Mas uma coisa é ele querer e ser respaldado pelos resultados. Outra coisa é ele querer e o campo mostrar que não dá. Porque daí tem ambiente, tá, mas assim, tem torcida. Vamos interpretar o seguinte, tá? Independentemente do que aconteceu até aqui, Ribeiro, na temporada, até aqui na temporada, o presidente Alberto Guerra quer Renato para 2025. Claro. Ou seja, a temporada até aqui, até esse momento, não está interferindo na decisão do presidente para 2025. E assim, ó, em primeiro lugar, não me surpreende. Tá? Me frustra, mas não me surpreende. Em primeiro lugar, eu tenho duas coisas para dizer. Em primeiro lugar, o Pedro Espinosa acabou de dizer que o repórter Jorge Nicola caiu numa fake. Não disse isso. Não, tu disse isso. Não disse isso. Tu acabou de dizer, que disseste uma informação, de que o Renato não está, neste momento, pensando em absolutamente nada além do Grêmio. Sim, ele tem contrato com o Grêmio. Tá bem. Mas não é a informação. A informação do Jorge Nicola é que o empresário do Renato ofereceu ele para o Cruzeiro. Bom, a informação do Jorge Nicola eu respeito, e se a informação dele é essa, com relação ao empresário ter oferecido o Renato, a informação que ele tem. A informação que eu tenho é que Renato pensa no Grêmio neste momento. Valorizando... Em nenhum momento eu disse diferente disso. É que eu estou valorizando a tua informação. Não. Eu prefiro acreditar na tua informação. Tudo bem. Sabe por quê? Porque se for verdade que ele está sendo oferecido, isso muda muito a análise do contexto. Tá? E aí tu começa a responder aquela pergunta que eu te falei. O que Renato quer para 2025? Dito isso, mas respondendo a tua pergunta, eu diria o seguinte para vocês. Lembra que eu falei que dentro da crise sempre tem uma oportunidade. Em qualquer crise surge uma oportunidade. E a saída do Renato seria uma oportunidade para o presidente Alberto Guerra desenvolver um projeto, mesmo que em um ano, né, que seria o seu último ano de mandato, um projeto a pleno, 100%, né? Dotando um clube, até pensando no futuro, de uma política de futebol, de uma filosofia de futebol. Hoje o Grêmio não tem. O Grêmio tem a filosofia do Renato. O Grêmio, por mais que eu até elogie as últimas contratações dos 3 jovens, e até foi uma surpresa para mim, tá? E eu elogiei. O Grêmio não tem uma política de futebol. Ela é terceirizada para o que pensa o seu treinador, tá? Então, seria uma grande oportunidade sabe, porque eu fico imaginando assim, eu sou presidente do Grêmio, eu gostaria de gerir 100% do clube, sabe? Mas aí tem uma informação importante no meio do que tu tá falando, mas eu espero tu concluir. Tá bem. Aí tu vai me dizer, mas o presidente não quer isso. E isso é o que me frustra. Porque o fato de ele nem cogitar, entendeu? A não ser que os resultados digam isso. Uma mudança, o que é o meu pensamento? Não, é meu último ano de mandato, não quero correr riscos. Né? Vou pegar o cara que é o meu escudo, que eu não preciso me expor,
E eu vou manter ele lá, meu último ano de mandato mesmo. Não sei nem se eu vou querer ficar aqui no Grêmio, para que eu vou me expor? Então, é essa a leitura que eu faço. E eu fico triste com isso. Porque eu acho que o Grêmio tem que estar na hora e já faz tempo. O Grêmio tem que dar um passo à frente. Eu vou mais além, tá? O Grêmio tem que dar um passo à frente, gente. E se ele não se expõe, a tendência, por exemplo, de ele ir numa, entre aspas, boa para a reeleição... Não sei se ele quer, né? Não sei se ele quer. Eu vou dizer uma coisa, tá? Não, mas seria uma vergonha, Eu vou dizer uma coisa. Não é questão de vergonha. O que vergonha? Não, o atual candidato... No momento ele não quer. No momento, tem um ano pela frente ainda. Eu acho uma vergonha. Mas por que uma vergonha? Porque, claro... Por que é vergonha? Não entendi. Primeiro porque se ele não quer concorrer à reeleição, mostra que ele sabe que o trabalho dele não foi bom, que ele tem muita chance. Acho que não. Que ele não deu certo no cargo, que ele já, de repente, já nem queria estar no cargo. Isso é verdade. E teve um contexto político, isso tem várias nuances. Mas eu acho que não é. eu vou dizer, Pra mim não é sinônimo eu não de penso fracasso, isso. vergonha. Ele ficou 3 anos e concluiu. Não quero continuar. só um detalhe Duda aqui, ó. Cref concorreu à reeleição? Duda Cref, não. Que foi um mandato só também, né? Não. Não, essa aqui que Duda acontece, Cref, não. O Dr. Koff apareceu no o que pátio. que E aí o Dr. Paulo... aí ele abriu. Paulo Doni, que achou que seria reeleito com a bravata ou a grande cartada que seria a Arena, não contava que o Dr. Koff aparecesse no pátio. Foi de 12 para 13 isso. E de 12 para 13. aí era um abraço. E aí o Luxemburgo era técnico do Grêmio, o Koff não queria o Luxemburgo, mas a torcida pediu, fica Luxemburgo, aquele jogo contra o São Paulo, e o Grêmio abre a temporada com E o melhor nome daquela eleição era o Dr. Benini, que era a terceira via. O que eu quero dizer para você a diferença, é o seguinte, só para lembrar o torcedor, a diferença é o seguinte, enquanto Paulo Pelaipe esteve no Grêmio, Paulo Pelaipe fez Luxemburgo ser treinador de futebol. Mudou a gestão, chegou o Dr. Koff, não souberam levar o Luxemburgo e o Luxemburgo pulou para manager de novo. Aí foi ladeira abaixo. Vamos lá. Que é o que o Renato é, né? Isso, o Renato é exatamente isso. O Renato, ele diz claramente, sem papas na língua, né? Tá? Tu sabe que isso aí não é só no futebol. Isso aí é em qualquer situação, tu entendeu? Por exemplo, assim, Felipe Gamba é professor, um dos mais laureados professores aqui da PUC. Um cara fantástico. Mas sabe lá, eu vou usar eu como exemplo depois, tá? Fica tranquilo. Quando tu fez a tua graduação e teve capacidade, né, para se candidatar a ser professor, mestrado, pós-graduação, né, tu tinha uma expectativa ao ser professor. Por sorte, pela competência que tu é, tu gostou de ser professor. E está exercendo já há quantos anos? 10. 10 anos. Muito bem. Eu fui chefe de esportes da Rede Bandeirantes durante mais de 20 anos. Mas lá no início, pela primeira vez, opa, e agora? O que é isso? Meu Deus do céu. Né? Eu saí de repórter para ser chefe, o que eu vou fazer, como é que vai ser e coisa e tal. E não é que eu tenha gostado, eu me adaptei às necessidades e fui aprendendo, levando tombo, né? E a gente vai aprendendo, mas exerci, acho que a pleno, é bom, acertando e errando, enfim, tá? Só que no futebol é assim. O presidente Alessandro Barcelos, ele fez o primeiro mandato e gostou de ser presidente. Perfeito. O que ele fez? Se candidatou. Perfeito. Às vezes o cara vai para uma nova ação e não curte. Pá, não era aquilo que eu esperava. Bah, mas esse bicho é mais feio do que, sabe? Bah, mas é só incomodação aqui. Cadê? Quer dizer, o cara tem o desejo, meu sonho é ser presidente do Não, e Grêmio. até a leitura de comprometer o seu profissional. Exatamente. Né? Porque Agora, comprometer o seu liberais. lado profissional. Aí o cara chega e diz, bah, mas aqui todo dia da manhã eu acordo meu celular com uma bronca. Todo dia. Então eu tenho 2 broncas no meu serviço profissional e uma bronca no Grêmio. Ainda mais esse ano, né? Não é fácil, em né? termos de bronca, esse ano, para o presidente Alberto Guerra e para todos os presidentes, o presidente Alessandro Barcelos também, foi um ano atípico. Atípico. Então, se ele não quiser, eu vou compreender completamente. O presidente Alberto Guerra, ele tem anos de serviços prestados nas entranhas do que presidente do é Grêmio diferente, Futebol. tá? Tem anos de serviços prestados nas entranhas do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tá? Em 2010, quando o Renato vem a primeira vez para o Grêmio, quem traz o Renato é ele, Alberto Guerra, ao lado de Rui Costa e do ex-presidente Duda Cref. É a primeira empreitada do Renato como treinador. Tá? O presidente Alberto Guerra teve e tem e sustenta a vontade de ser presidente do Grêmio quase que sua vida toda. Ele adora o Grêmio, ele ama o Grêmio. Aí aconteceu. Ele sempre teve essa vontade. Perfeito. Tá?
Acontece o seguinte, eu vou deixar um alerta para ti, torcedor do Grêmio, que não gosta muito dos assuntos que envolvam conselho deliberativo, política de clube. Os nomes que estão se alinhando no grid de largada para ser presidente do Grêmio no ano que vem são muito piores do que o presidente atual, Alberto Guerra. Então aqui é um apelo que eu faço. Presidente Alberto Guerra, repense. Porque o Grêmio não pode ficar nas mãos que não são as ideais para o Grêmio. Pedro Espinosa está deflagrando a campanha a favor de Alberto Guerra para que ele vá à reeleição no final do ano que vem. Porque os nomes que se avizinham não chegam nem aos pés do Alberto Guerra. Essa questão, Pedro, eu acho assim, voltando no Renato, né, e claro que está relacionado com o presidente diretamente, o presidente ele não tinha tanta convicção que ele queria ser presidente. Duas pessoas, eu não quero citá-las, mas tiveram que convencer de fato assim, o presidente. O Guerra foi mais pelo movimento? Foi mais pelo movimento, embora seja verdade que ele queria, mas talvez não naquele momento ali, entende? E ali ele foi convencido, ganhou a eleição. E ele não está afim de se reeleger, pelo menos hoje, né? Tem mais de um ano pela frente ainda. E quando ele não mostra toda essa vontade, é muito cômodo para ele, assim como era para o Romildo, dizer para o Renato, vai que é contigo. O Grêmio foi goleado pelo Juventude, aliás, no estádio Alfredo Jaconi. Eu estava lá na entrevista coletiva depois do jogo e estava uma pressão muito grande. E o Renato estava ali falando sozinho. Do lado dele estava Luiz Wagner Vivian, Alberto Guerra e Brum e não falaram uma palavra. Então é cômodo. E eu estou citando um exemplo, poderia citar outros. O Grêmio perdeu várias vezes, o Grêmio esteve afundado na zona de rebaixamento, parecia que o Grêmio seria rebaixado, ainda há esse risco, e ninguém se manifestava. Sempre era o Renato, o escudo dessa diretoria. Então é muito cômodo. Quando a gente olha que o presidente não tem todo esse desejo, como é que eu vou imaginar que ele vai chamar o protagonismo para ele? É difícil. Então, a leitura é brilhante. Aliás, eu quero dizer o seguinte para ti, tá? Ter acompanhado teu trabalho, está muito bem. Grande fase. Grande fase. Não, e é isso mesmo. Exatamente isso. Parabéns. Ainda mais que será o último ano. Se o cara não está a fim de reeleição, ele tá meio que assim, não vou ser rebaixado. Tá lindo. Tá bem. Já ganhei entrego, vai o próximo. Tem uma coisa que aconteceu com o Romildo que não aconteceu com o Alberto Guerra. O Romildo era o oposto, né? O Romildo adorava ser presidente. Tem uma coisa. Não, só que é o seguinte. Mas se arrependeu de ter ido para a última. Se arrependeu de ter ido para a última. O Grêmio mudou. Ele vai para a última reeleição porque o sonho dele era comprar a arena em homenagem ao Dr. Fábio André Koff. E aí ele vai à reeleição, acontece tudo que aconteceu com o AES, acontece tudo que aconteceu, ele não consegue comprar a arena, e aí foi o caos que foi o final da gestão do presidente. Porque o nome... Aí ele perdeu tudo, não conseguiu ir a governador, não conseguiu comprar a arena, o Grêmio foi rebaixado. Porque o presidente Romildo foi o nome ungido pelo Dr. Fábio André Koff. Perfeito. Tá? Ele foi criado, ele foi moldado, né, do jeito que o Dr. Koff imaginava que tinha que ser. Só tem um detalhe, o presidente Romildo teve vitórias dentro de campo. Teve títulos. E aí o Grêmio muda o estatuto. Para ir a triênio. Por quê? Porque o campo deu ao presidente Romildo aquilo que um presidente precisa. Títulos. No caso do Romildo, a famosa reunião, né? Do presidente Fábio André Koff perguntando: você quer ser o presidente? Eu tenho que ver o outro, eu teria também que dar uma analisada. E o Romildo levanta a mão, eu quero. Eu vou. Comigo, então vai. É a tal oportunidade. Ele queria muito. É até a oportunidade que o Ribeiro faz referência aqui. Tá, mas voltando à questão do Renato. É isso que eu quero falar. Do Renato, seguinte, vocês acham, de verdade, uma pergunta bem sincera, tá? E eu respeito ao máximo a informação de que o staff do Renato teria oferecido os trabalhos do Renato para o Cruzeiro. A minha pergunta é, o Renato precisa ter o trabalho dele sendo oferecido a algum clube? Precisa. Ribeiro, eu não consigo. E os caras gostaram disso. Se foi oferecido ou não, mas ele não sabe não foi oferecido. Mas o Cruzeiro quer. Isso é fato. Mas a leitura é diferente, Bruno. O Cruzeiro quer o Renato é uma coisa. Sim. O staff do Renato oferecer o Renato é outra. É completamente diferente. O que eu disse aqui foi que o Renato, enquanto tem contrato com o Grêmio, ele só pensa no Grêmio.
Eu não tô desconstruindo ou desmerecendo a informação que veio do Nicolau. Não é isso. O que eu sei é que o Renato, enquanto treinador do Grêmio, só pensa no Grêmio. Se o staff ofereceu, eu não sei. O trabalho do empresário é pensar na carreira. O que eu sei é que o Renato pensa nas atuais 24 horas. Art, eu vou te dar a palavra, porque tu tá falando pouco. Eu tô muito preocupado contigo. Não, cara, na verdade eu tô até feliz de A tua trabalhar. voz já tá um pouquinho melhor. Tô feliz de trabalhar na Grêmio TV, cara. Olha, muito competente essa emissora aqui. O que teu tá guardado, daqui a pouco tem um assunto seguida, importante pra Em ti. seguida tem a Inter TV. Fica tranquilo. Tá. Roger Eu TV. mesmo, mesmo colorado, eu sou muito profissional para trabalhar na Grêmio TV aqui. Tô muito feliz aqui com os companheiros. Tá? Aliás, durante muitos Muito anos feliz. o senhor exerceu um papel brilhante como jornalista, sem ser identificado como torcedor do Internacional, e Exatamente. segue fazendo isso. Exatamente. Então tem muito a acrescentar quando o assunto for Renato Portaluppi. E o senhor segue sendo um brilhante jornalista, entendeu? Entendi. Mas dito isso, eu quero dizer para você o seguinte, ó. Antes que vocês demonizem, o Renato está se oferecendo para o Cruzeiro, não pode. Velho, o Renato é profissional. E o que o empresário tem que fazer é isso. O empresário está fazendo a dele. Tu não teve em nenhum momento, Bruno Soares, alguém que te representava oferecendo os seus trabalhos? Teve. Isso foi bom ou ruim? Uma galera já. Foi bom ou Foi ruim? bom, foi bom. Tá? Então, gente, é isso. Isso aí é absolutamente normal. O Gamba entendeu? fez isso. Vai. Cara, mas... Não, o Bruno teve agentes Vai. favorecendo. Vai. Padrinhos. Dito isso, Tem que decidir se tu quer ser apresentador ou empresário. Bons padrinhos. aí eu quero dizer para você o seguinte: é óbvio, observe bem, e eu acho que essa informação é rebotada, tá? Porque não foi agora. Quando o Grêmio estava na zona do rebaixamento e estava uma crise danada, lembram? Hoje ainda o Renato está na Berlina, o torcedor do Grêmio quer, né? A maioria. Mas lá quando estava na zona do rebaixamento, nossa, o que o Renato pensa ou o seu staff? Opa, peraí, a coisa está difícil aqui, né? Vamos pensar no futuro. Mas ele sabe é o trabalho que, dele. Mas ele O sabe empresário que tem que mas obedecer o Renato ele vai tem agência trabalhar em um jogador? grande clube no ano que vem, Não sei. permanecendo ou não no sei. Grêmio. Eu não tenho Sabe, a menor não, é que- dúvida Mas disso. só um pouquinho. Mas eu não É tenho só a pra terminar. menor dúvida disso. Tá, mas não é isso. Professor. Pô, pera um pouquinho. O senhor, professor, desconhecido. Professor, Não, porque parece que o Renato tá passando o Pires. Não. Imagina o Gerson Denburg, o gauchinho, passando o Pires, pegando o avião meu Deus. aqui É tão na base difícil. aérea de Canoas, pá, passou Pampulha. Vamos lá, vamos passar o Pires aqui. só um pouquinho, Né? só um pouquinho. Confins, vamos passar o Pires. Vamos Só para São professor. Jorge, vamos passar o Pires aqui. Isso, É ou não é? Não, Só porque um a pouquinho. leitura vocês estão fazendo. Não, tá passando Eu só quero. Renato, Só um velho. pouquinho. Professor, Eu posso falar, só um pouquinho. professor? Eu preciso desconstruir isso que ele falou. Ah, que tu é falou mal do programa, tu vai esperar, vai. É em verdade. O senhor surpreendentemente está desconhecendo algo que o senhor domina muito bem. Vamos lá. Que são as leis de mercado. Perfeito? Uma coisa é o Renato, que tem, né, status, tem currículo, ir treinar um clube no ano que vem, né? Mas se o Cruzeiro não souber, ele vai lá, porque o Seabra já está balançando, ele contrata outro treinador e aquela vaga do Renato foi-se. Sim, porque Agora o Cruzeiro já sabe Tá que ele bom. quer. Eu digo, opa, vamos bom. segurar o Seabra aqui Tá bom. e pegar o E aí Renato. tu Você não sabe disso? Perfeito, mas sabe quem é que vai viver o maior drama diante disso? Quem? Olha pra mim. Alberto Guerra. Mas é óbvio. Vai viver mas o maior ele tem que drama se diante preparar. desse cenário, o maior drama quem vai viver é o presidente Mas ele Alberto tem que se Guerra. preparar. Aliás, ele tem que estar preparado já para isso. Não, mas a informação do Pedro é que ele quer o Renato. Ele está preparado para Se o Renato deveria sai querer. do Grêmio, o maior drama é Ribeiro. para Alberto O Guerra. presidente Guerra quer Renato. É mas se ele não óbvio. quiser? Diante disso E se é o Renato não óbvio. quiser? Hã? E se o Renato não quiser? Vai viver um drama. Vai Então, Aí ele é um está problema. preparado Vai para viver um isso. drama. Vai Aí é um trabalhar. problema. Tem que Vai viver um trabalhar drama. nisso. Aí o Grêmio vai correr risco de Thiago Nunes, Wagner Mancini, não. que foi o que Aí aconteceu é que quando tá. o Renato Essa foi embora. é a tese que da foi o torcida que do o Renato. Renato... Essa é a tese. Quando o Eu vou te Renato falar, sai, cara. o que aconteceu com o Grêmio foi Essa é a isso. tese da torcida do Renato. Não é a torcida do Renato, É, é sim, o senhor. fato, é a realidade do Se o Grêmio. Renato for E aí, embora, sabe onde é não. que a gente vai voltar na discussão? É. A estrutura dependente do Renato, que a gente pode discutir. Renato Mas o fato tem é, que- o Renato saindo, o Grêmio corre o risco, sim, o Renato de não tem ter uma- montado uma estrutura independente, de sofrer o que sofreu recentemente. O Renato deu uma entrevista essa semana para a GZH e ele falou que ele não é se mete, ele participa de forma efetiva de todos os departamentos e que se ele não Surpresa. faz isso, as coisas não acontecem da maneira correta e gera um reflexo negativo
para o campo. E ele chega a dizer, eu gostaria também de ter essa ajuda para mim, mas não tenho. O que isso significa? Que se o Renato sair, muita coisa fica aberta dentro do Grêmio. Óbvio, mas e aí, isso... quando a gente fala do Inter, que o Roger é muito bom treinador, mas que ele precisa de alguém com um estofo maior, porque o Roger ainda não conquistou um grande título na carreira, por melhor que seja. E aí a gente elogia a chegada do D'Alessandro. Quando sair o Renato, o Grêmio vai ter que fazer algo parecido. Dificilmente terá um treinador do tamanho do Renato. Alguém vai dizer, tá, o Filipão. Tá bom, aí eu te pergunto. Mas será que é para ficar sempre com Bruno, os mesmos? eu te pergunto. Trazer um bom técnico para o campo, Tá mas bom. talvez alguém para conversar com a torcida. Alberto Guerra estaria ambiente. disposto para isso no seu último ano de gestão? Que tá, não vai Esse é o querer. ponto. Ele- Carlinha, vem para cá, Mas Carlinha, ele por tem a gentileza. responsabilidade, né? O último ano de gestão? Tu acha que ele estaria disposto a isso? Não, disposto não. Aí, Infelizmente. esse é o ponto. Esse é o ponto. Infelizmente. Sabe como é que vai terminar Tá isso? muito bem, Tô cara. Sabe como é que vai terminar isso? Vamos fazer aqui de novo. Nicole Ovic, vem pra cá. Depois dessa bancada, Nicole, depois da bancada aqui tentar tumultuar o ambiente no Grêmio, eles tentaram tumultuar o ambiente, é Renato, Alberto Guerra, não sei o quê. O esforço deles em tumultuar. Agora eles querem tumultuar no Internacional, Nicole. Querem ver crise no Ener Valencia, Nicole Ovic. Pois é, né, Gamba? Vamos falar dele, né? Que não vive um bom momento no Internacional, apesar do Inter em si, né? O time estar em ascensão, o Ener Valencia segue deixando a desejar, né? A torcida tem cobrado muito o atacante por não fazer gols. A gente vai acompanhar agora na tela os números de Ener Valencia em 2024, ó, ele tem 25 jogos, 20 como titular e 8 gols. E a gente fez um recorte também do Ener Valencia antes e após as enchentes, né? Antes ele tem 12 jogos, 10 como titular e 7 gols. Na verdade, era uma outra tela, vou corrigir aqui ao vivo para vocês. Na verdade, ele fez 6 gols antes das enchentes e após as enchentes, 2 gols. Então, o Ener Valencia que vive um momento bem complicado. A gente acha que consegue colocar na tela agora a tela certinha com os números do Ener Valencia, em que a gente mostra ele que ele fez 6 gols antes das enchentes e 2 após. Um deles sendo aquele pênalti que ele cobrou novamente, agora sim na tela os números corretos. Um desses gols após as enchentes sendo aquele pênalti que ele havia errado contra o Juventude e teve uma nova oportunidade de bater e converteu. Então esses são os números do Ener Valencia. A gente também ouve agora o D'Alessandro falando sobre o jogador após ter assumido o cargo de diretor esportivo do Internacional. Ele falou sobre o Ener Valencia e sobre essa relação com o jogador. Vamos ouvir. Primeiro eu queria deixar em claro aqui que nós temos um dos melhores atacantes da América Latina. Partindo dessa base, nós temos que saber o que a gente tem dentro do clube. Eu sei que é difícil o momento, o contexto dele. Ele se cobra muito, eu já senti isso. Ele se cobra muito, ele não está satisfeito por não fazer gol. Eu acho que o atacante é cobrado por fazer gol. Sim? Depois vem se ele está entregando taticamente, se tecnicamente é melhor, pior, mas o atacante ele vai ser cobrado sempre por fazer gol, por fazer a diferença lá, onde ele tem que fazer. Infelizmente hoje ele está vivendo um momento inestável, mas um momento que daqui a pouco faz um gol e recupera. Eu vou conversar muito com ele. Mas o que não vai faltar para ele é apoio. Nós temos que incentivar ele, nós temos que motivar ele, remotivar. Ele está com muita vontade de dar a volta por cima. Muito bem, palavra de D'Alessandro, o assunto é Ener Tu Valencia. acha que daria certo comigo essa... Não, o implante? Para, Ribeiro. Não, tu vê que o Para, D'Alessandro Ribeiro. ficou bonito, né, Para, cara? Ficou legal, ficou legal. Tu acha que... Para, Ficaria. Daria. Vamos investir. Para, vamos investir. Ribeiro, para. Torcedor colorado, você acredita na recuperação de Ener Valencia? Esse é o assunto da nossa enquete no Donos de Hoje. Participe lá pro YouTube. Com a palavra, meu caro Alexandre Anas. Antes de tudo, eu vou voltar a dizer o que eu digo há muito tempo aqui, né? O Ener Valencia, ele está longe de ser o problema, ele é a solução do Inter. Só que, claro, como todo ser humano, como todo jogador de futebol, ele passa por uma fase. E essa é uma fase que é o grande motivo da concentração do departamento de futebol do Inter hoje. Tem algumas informações importantes que vocês têm que saber. Por exemplo, a direção do Inter, no papel do presidente, no papel do vice de futebol, José Olavo Bisol, no papel do D'Alessandro, no papel do Roger, chamaram em conversas individualizadas o Ener Valencia para querer entender o que está acontecendo com ele. Por exemplo, ele vem da Turquia sendo um dos 5 maiores goleadores da temporada.
Ele vem da Turquia sendo um cara que meteu mais de 30 gols. Ele tem no currículo a artilharia de uma Copa do Mundo. Enfim, é um jogador extremamente experimentado. E aí, a partir disso, então, queriam saber o que aconteceu. Eles perguntaram para o Ener Valencia se ele estava com problema na família, se ele estava com problema em casa, se daqui a pouco ele não estava mais gostando da cidade ou se, de repente, a questão das enchentes também prejudicou. E aí, entre tudo, não há problema na casa dele, não tem problema pessoal e tudo mais, se chegou a um, entre aspas, diagnóstico, tá? Além da fase de que ele não estava bem no campo, pelo Inter e tal, a passagem dele pela Copa América fez com que ele afundasse de vez. Por quê? Ele é expulso no primeiro jogo do Equador, ele tem a chance da bola da classificação no jogo contra a Argentina, né? Ele chuta um pênalti para fora. A bola do jogo. É a bola do jogo, claro. Tá? E aí, nesse contexto de não ajudar a sua seleção, e principalmente com a eliminação do time do Equador, da seleção do Equador, ele esmorece de uma forma absurda. Então, está acontecendo, como o próprio D'Alessandro falou aqui agora há pouco, né, no VT, conversas com ele, Roger conversa com ele, Paulo Paixão conversa com ele, todo mundo tenta trazê-lo para um ambiente mais leve, mais favorável e, claro, né, de cabeça erguida. A gente pode ver o Ener Valencia, ele está longe de ser, não só tecnicamente, mas eu estou falando em anímico. Se você pegar o Ener Valencia de 2023 e o Ener Valencia de 2024, é outro jogador. Então, eu vou voltar a dizer, eu prefiro acreditar, por exemplo, no Rafael Sobis. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Que já falou, por exemplo, que ele é uma solução. Sem dúvida. E eu confio, não só na palavra do Rafael Sobis, mas principalmente no próprio jogador. Ele foi trazido para isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse diagnóstico, e eu já quero ouvir Ribeiro e os demais colegas, dentro desse diagnóstico, né, não passa o que aconteceu com ele no enfrentamento com o Fluminense no ano passado na Libertadores? É tudo, porque né? tu tem uma série de elementos aqui. Tudo. E esse para mim, que é o principal deixa eu elemento, não construir entra. para tu poder destruir, Mas o pode que ser? isso vai me pareceu uma crítica? Eu acho que tu vai destruir o Ener Valencia. Não, jamais. Eu te conheço um pouquinho. É que na verdade assim, ó, essa pecha de má fase, ela já vem desde o ano passado, né? Então, Quando o que é? É que para mim é o Fluminense. Então não é mais uma fase. Pra mim, Não, mas quer ver, a pecha da má fase, ela vem sendo construída desde o ano passado. A partir do momento em que ele era um perdedor de gols. Tá. O Ener Valencia é um Ainda perdedor de gols. Ainda é. Só que naquela época, o que adianta? Ele não fez os gols contra o Fluminense. E é claro que ele é obrigado, não sei se é obrigado, mas ele é pago para isso. Ele veio para ser a solução para fazer os gols contra o Fluminense. Só que ele faz gol contra o River, ele faz gol contra o Bolívar, ele também leva até lá. Mas foi antes. Só que é o ônus e o bônus. Foi antes. Sabe o que é? Para mim tem uma coisa chamada perfil. Tem jogadores que não sentem a pressão. Na tela os números do Valência aqui. Gabigol, vou pegar como exemplo. E aqui eu não quero discutir a qualidade do Gabigol, se ele é uma... de gols, esse Gabigol. Repito, aqui eu não quero discutir a qualidade do Gabigol. Eu discuto. E eu não quero... Mas é que não é o tema do programa, Bruno. entendeu? Desculpe, então. Eu não quero discutir se ele é uma mala ou se ele não é uma mala. Ele O que é eu uma quero mala. falar é de perfil. Mais do que isso, personalidade de jogador. Hoje o que está passando na cabeça do Ener Valencia é que ele é um incompetente. Veja bem, eu não estou dizendo que ele é um incompetente, até porque eu não acho. Mas isso nitidamente está na cabeça dele. Por quê? Contratado como principal jogador do Inter. Começou muito bem, como disse o Ernest, marcou contra o River, marcou contra o Bolívar e na eliminação ele perdeu 2 gols e foi colocado como principal culpado pela eliminação. Depois disso, o que vem? Depois disso ele faz gol em Grenal, que o Inter vence, e ali parecia que ele se recuperaria. Mas aí depois ele volta a perder vários gols e o golpe fatal, sem dúvida alguma, citado por vocês, a Copa América. Então hoje, como protagonista do Inter, fracassou no momento mais importante. Como protagonista da seleção equatoriana, fracassou no momento mais importante. Agora, o que tem que acontecer com um jogador desse tamanho? E eu nem vou entrar em salário, porque é questão emocional, o salário não interessa.
esse jogador, ou um jogador deste tamanho, deveria ter uma personalidade de levantar a cabeça e dizer, eu sou muito bom e eu vou dar a volta por cima. Mas não é o caso dele. Ele está muito abalado. E o Borré tem. E para concluir, eu quero dizer o seguinte, parabéns ao D'Alessandro. A manifestação que a gente ouviu agora do D'Alessandro é o que a gente espera de um dirigente do Internacional que tenha tamanho, que entenda os motivos do momento do Valência e que vá conversar com o Valência para que ele possa melhorar. Vamos lá, Ribeiro Neto. Só um detalhe, né? Só um detalhe, eu vou contrapor o que o Pedro falou na questão do coitado do Roger. Porque assim, quando se elogia algum ato do D'Alessandro, ou o ato do vice de futebol, ou o ato do Paulo Paixão... Mas tu acabou de dizer que o Roger também falou com o Valência. Sim, uma coisa não exclui outra. Então, por exemplo... Exato, mas eu só quero contrapor, porque senão fica aquela coisa. O trabalho do Roger, ele é nada. Não. Ao contrário. O trabalho do Roger é bem elevado dentro do vestiário. O papel do Pedro Espinosa aqui é incendiar. Não, mas para não deixar de... É cutucar, é jogar o D'Alessandro contra o Roger. Para não deixar de considerar o Roger, então... Isso eu não vou deixar. É o que ele está tentando aqui no programa. Para não deixar de considerar o Roger, então, o Roger conversou com ele, botou ele no banco, explicou que era o melhor para o momento. O Roger também está participando corretamente. O Roger conversou, todo mundo conversou com ele. É isso aí. Eu acho ele melhor jogador que o Borré, tá? Eu também acho. Eu acho ele mais completo, tá? Mas o jogador, isso é tese. Eu não tenho como falar isso hoje. Teoria. Hoje não. A fase dele é pior, não, hoje não tem como. Mas no cômputo geral, tu não acha ele mais jogador que hoje? Foi, talvez. A fase é ruim, hoje é difícil, Pedrinho. A fase é horrorosa. O melhor Ener Valência é melhor que o melhor Rafael Borré. Porém, Ener Valência chegará ao seu melhor? Aí é que tá. Voltará, né? Aí é que tá. Então, assim, ó, eu acho que vocês já... eu não vou precisar gastar o tempo do programa para elencar todas as valências positivas do Ener. Não, será preciso. Então eu vou elencar também. Gente, olha só. Que o Ener Valência foi um baita atacante, que ele chegou da Turquia como um dos melhores da temporada europeia, tá? Que ele, embora eu discuta um pouco essa história de artilheiro da Copa, sim, ele fez gol no Catar. Menos, tá, gente? Menos. Tem gente que não faz muita gol gente fez gol em Copa do Mundo e, sabe, o grande centroavante da seleção brasileira não fez nenhum gol na Copa do Mundo. Quem é o grande centroavante? Gabriel Jesus? O Pombo lá. O Pombo, primeiro que ele nem é centroavante, né? Ele nem é centroavante. Não. Jogou de centroavante a Copa. Estava jogando de centroavante na Copa do Mundo. Então, assim... porque é muito barbada desmerecer as pessoas. É que nesse sentido... É que é complicado. Porque é o seguinte, se o Inter ganha o jogo... não fez nada mais que obrigação, vocês são uns bagre, pelo amor de Deus. Se o Inter perde o jogo, meu Deus, não pode perder para esse time de morto, não sei. Aí fica uma barbada. É que a fase ruim do Valência está fazendo o Ribeiro Neto diminuir o tamanho do jogador. Aí fica uma barbada. A fase ruim do Valência está consagrando o Ribeiro Neto, ele sustenta isso aí desde o início do ano. Eu só gostaria, professor, por favor, concluir, que eu conseguisse dizer o que eu quero. Por favor. Porque as pessoas já estão criticando o que eu não disse. Bem-vindo ao meu mundo. Tá bom? Bem-vindo ao meu mundo aqui no programa. Eu quero te falar. Bem-vindo ao meu mundo aqui no programa. Vamos lá. Arte, eu quero dizer que tu tá muito bem, tá? Até acompanha o teu trabalho. Vocês estão muito sentimentais. Agora vem a vírgula. Obrigado. Agora vem a muito vírgula. sentimentais hoje. Vamos lá, Ribeiro. Eu tô fazendo uma política de distanciamento agora. Eu vejo. Entendeu? Tá, vai. Então, assim, gente, vocês estão desconsiderando algo que talvez seja a parte mais importante do processo. Que o D'Alessandro, o discurso dele está muito bonito e é a função dele fazer isso. Que o Roger é a função do gestor. Né? Uma pena que o Inter não tem um departamento de psicologia profissional, né? Uma pena, né? Uma pena realmente. Eu lembro do Arias dedicando o troféu da Libertadores para a psicóloga dele lá dentro do gramado. Sabe? Então, as pessoas diminuem algo que é muito importante. O jogador de futebol tem muita resistência, Ribeiro. Pois é, mas aí que tá, aí tu tem que insistir. Tem muita resistência. O jogador tem muita resistência. O que eu digo é o seguinte para vocês. Eu não sei, e aí é uma percepção que eu tenho vendo o Ener jogar, e é a mesma percepção que tem o Ernst, tá? Ao olhar o semblante do jogador, a forma como ele reage. Mas ele sempre foi assim, ele nunca foi... Não é bem assim, tá, gente? Claramente, o que aconteceu ou está acontecendo com o Ener Valência é a famosa reversão de expectativa. Pô, vocês lembram, o Grêmio vivia o boom do Soares, tá?
o que é que o Éner Valencia representou naquele momento. E não estou aqui medindo quem é melhor, não é A isso. resposta. Eu estou falando o que era naquele momento. Era a resposta. Para o torcedor do Inter era uma resposta. A direção do clube fez um baita de investimento para trazer um jogador que, se não era do mesmo nível, era de um grande nível, jogador da Europa e coisa e tal. Mas entendeu? eu vou... É que tu tá tentando granalizar uma coisa que eu vou quebrar agora. Não, eu não vou falar. Tu vai ver que eu não vou granalizar. Ele não vai granalizar. Aí o que aconteceu? O Éner Valencia, ele é recepcionado no gigantinho. Pô, olha, nenhum outro jogador, nenhum outro teve a chegada do Valencia. Máscaras com, Nem o Borré. com o rosto dele. Não, nem o Borré teve. A chegada do Éner Valencia foi uma chegada de craque. O Marcelo Moreno teve, Tá? né? Tá, enfim, No Grêmio. eu quero dizer pra vocês o seguinte, claro, pô, Bertolli. isso além de dar uma felicidade pela recepção, é óbvio que tu já viu que tu tem uma grande responsabilidade. Tá bom. É proporcional ao status da chegada, é o status de responsabilidade. E é óbvio que está marcado na história dele do Inter, o fato do Inter, embora ele tenha ajudado a construir a caminhada, que ele perdeu 2 gols feitos e o Inter não foi disputar a final da Libertadores. E aí é uma sequência. Ele fez gol em Grenal. Também não foi, para vocês verem, não foi o suficiente. Este ano o Éner Valencia está marcado por gols perdidos e as eliminações. E mais do que isso, tem um episódio que, na minha opinião, ela é, analisando de fora, pelo que eu estou lendo do perfil do jogador, tá? Tem um episódio que, para mim, na minha opinião, quebrou o cristal. Invasão de campo. A invasão de campo. A invasão de campo. Ali quebrou o cristal. O que é quebrar os cristal? Bem lembrado, hein? Naquele momento ali, Bem lembrado. o Éner Valencia disse para dentro dele mesmo. Estou fazendo uma leitura, gente, tá? Deu. Não, mas Não não, vou é, conseguir. não é De uma gigantinho leitura. lotado não é, pra torcedor querendo agredir. então, Não é uma leitura e eu vou te dar uma informação. Passando Não. por erros contra o Fluminense e vai o tudo no fracasso na pacote. Copa América, Vai tudo no entra o pacote. pacote. Não foi a eu gota entendo. d'água. Não, eu Foi vou te a dar uma bolha, informação. claro, eu Agora entendo vários o mental outros do jogador nesse aspecto. eu entendo. Não é uma leitura errada tua e vou te dar uma informação. Tá. O Inter, depois daquele jogo que o Alan Ruschel acaba defendendo o jogador, E é expulso. erroneamente pelo árbitro, porque tem que ter a regra do bom senso vergonha. também, né, junto às 17 regras do futebol. Mas a arbitragem brasileira não tem nada disso. Tá? Exatamente. Tá? A direção do Inter, não vai falar abertamente, óbvio, mas no bastidor, ela comemorou o torcedor não ter conseguido dar o soco na cara dele. Porque se ele toma um soco ali... ele vai lá pra cima do cara e destrói o cara. Ele vai embora. Ele vai embora. Não, antes destrói o cara, né? Tá, beleza. Mas pra gente não falar de violência, ele iria embora, né? Certamente. Tá? Então, o que eu acho, cara, é que é o seguinte, tá? Não, mas eu só queria terminar. Tá, desculpa. vai lá. Então, assim, eu queria dizer com tristeza, tá? Que eu acho que talvez não tenha mais volta isso, tá? Tem sim. Tem sim. Não, tá bom. Essa é a tua leitura. Sim, desculpa, por isso querido, que eu que tô tá? falando. É isso aí. Eu tô falando que eu suspeito que seja muito difícil tu trazer de volta o jogador com esse histórico. Mas aí tu fala mais do emocional. Emocional. Não é questão técnica. Não. É o emocional. O Éner Valencia, em determinado momento, ele foi o principal jogador do Internacional. Jogador completo, jogador dinâmico, jogador de força. Mas eu vou te entendeu? dizer, Ribeiro, talvez... eu acho... Cara, vocês não subestimem o poder da mente, tá? Mas para o bem e o para o mal. Mas quando o Não Herder subestime, traz a tá? informação de bastidor que todo mundo conversou com ele, tenham certeza que o objetivo da conversa não é perguntar para ele se ele desaprendeu a jogar. Não, o é levar objetivo o cara da pra conversa cima. é entender aqui E o emocional, e e fortalecer, e respaldar, Não, e daqui a mais. pouco propor ajuda, E colocar mais. profissionais à disposição. E mais. Se tu conversa com um jogador desse tamanho e tu entende assim, ele não quer mais, tu vende, tu dá um jeito de sair, de tirar ele do Beira-Rio e tudo mais. Não é o caso. Não é o caso. Ele joga e muito, eu jogo o que vocês quiserem aqui no programa, tá? Quando ele fizer um gol pelo Inter, ele não só vai ganhar um abraço, talvez do tamanho do Beira-Rio, de todos, para vocês verem como eles estão imbuídos. E o torcedor tem que Para abraçar vocês ele. verem como o grupo está imbuído. E segundo, esse cara precisa de um
jogo, para chamar de seu, O que o para D'Alessandro voltar fez ao é normal. importante, tá? Claro. O D'Alessandro foi a público e disse, ele é muito bom. É isso que ele precisa ouvir Claro, nesse isso momento Isso de aí. dificuldade. Mas sabe de quem que ele tem que ouvir isso? E ele vai ouvir quando Dele ele mesmo fizer também. esse jogo de exceção? Não, e dele da mesmo torcida. também. Claro, Da claro. da A torcida torcida. é o que falta. E outra, sabe o que o senso comum, nesse momento, pensa e projeta? E eu não vou aqui julgar se é correto ou não, porque é legítimo. O senso comum, nesse momento, quem está nos assistindo, 1,5 milhão por mês, problema emocional, cabeça, mas só com faltar. Mas, gente, não tem nada a ver com o salário. por favor. Não tem nada a ver com o padrão de vida que ele tem. Ninguém está imune a isso. Tu tá certo, Ninguém está tá? imune a Mas isso. só uma pessoa pode explicar isso e a torcida comprar. D'Alessandro. É o único que pode pedir vir paciência. a público. Um cara que Claro, tem claro. cara que tem Por isso que ele tá tamanho ali. para pedir paciência. Já tá vou seguir esse corretíssimo. assunto do Valência com vocês. Antes, um assunto importante aqui. Muito bem, de volta com o Donos aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem o horário político. Ao 1h10 tem o Boa Tarde RS com o comando do Alexandre Mota. Em seguida, eu vou colocar para vocês aqui a enquete na tela sobre Ener Valencia e o que pensa, né? Afinal de contas, a torcida do Internacional. Ribeiro Neto, um crítico ácido de Ener Valencia, acredita que ele não dará a volta por cima. Não, né? eu não falei que não dará. Eu tenho suspeitas. Suspeito. Sabe que o que o um homem Roger- de pouca fé. O que o Roger fez de preservar, algo que o Renato não fez, inclusive com os jogadores que ele gosta, JP Galvão, insistência demasiada, até queimar o jogador por completo, o Roger não fez. Bora lá. Resultado na tela para vocês. Resultado mas é na tela verdade, para Pedro. vocês. O cara entra em campo, da enquete a bola tem medo dos caras e do o programa de culpado é o hoje. Renato. O Renato é culpado de Olha ali, insistir no cara ruim. 63% acreditando na recuperação do Valencia. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Fala por mim o que é isso. Isso é esperança. Esperança baseada em quê? Crédito. E D'Alessandro, velho. D'Alessandro. D'Alessandro. Isso aqui é uma salva de palmas ao torcedor colorado pela coerência e principalmente, né, pela verdade de ver o quanto o jogador é importante para o Internacional. Valência, pega essa enquete, olha pra ela, que é isso que vai dar motivação pra ele voltar a produzir. Tá bom, gente? Donos da Bola fica por aqui, vem na sequência o horário político, logo depois tem o Boa Tarde RS. Foi uma honra inenarrável. Até amanhã. Tchau, tchau.